Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho. Vamos fazer a resolução da revisão primeiro ano, Centro de Estudos Antenor Reis. Pois bem, primeira questão. Como se dá o alcance da arte fora dos locais formais, como museus e galerias? Primordialmente, esses locais são chamados de não formais, tá? Ou seja, em qualquer lugar que tenha manifestações artísticas, em qualquer lugar que tenha um agrupamento de pessoas produzindo arte, você tem esse alcance. Um exemplo disso que nós podemos dar é a ideia da pintura muralista mexicana, certo? Aonde nessa pintura muralista lá de 1920, você tinha a questão do nacionalismo, tá certo? Do nacionalismo. Então, a partir disso, eu tenho essa ideia do alcance fora de museus e galerias, certo? Segunda, o que são ready-mades? A qual vanguarda pertencem? Ainda podemos dizer que hoje existem? Ready-made são objetos prontos, objetos industrializados que no dadaísmo, que é a vanguarda a qual pertencem, você vai ter uma mudança de significado de determinados objetos para criar o quê? Para criar uma ironia com relação ao momento em que estava sendo ocorrido, que era a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Ainda existe hoje? Sim, ainda existem. Vários artistas contemporâneos, eles se baseiam nessa ideia do ready-made para produzirem as suas obras. Por exemplo, no livro de vocês, tem o artista Ai Weiwei, lá na página 4, página 5. Tá certo? Então, ele cria tecelagens, cria tecidos para dar um novo significado para ele, ok? Terceira questão. Compare a pintura rupestre com os grafites, tendo como suporte o espaço artístico coletivo. Ambos são trabalhados na parede. Qual é a diferença dos dois? Que enquanto aqui a pintura rupestre ela é mágica e foi trabalhada na parede das cavernas e grutas também, o grafite ele é contestador, até mesmo decorativo, e ele vai trabalhar o espaço urbano, tá certo? O espaço coletivo urbano. Quarta questão. Qual a importância para a conservação e o restauro nas obras arquitetônicas como prédios ou manifestações de povos ancestrais? Muito bem. Quando a gente fala em conservação e restauro, é quando você quer guardar a cultura antecessora, tá certo? Então, quando você guarda determinado prédio que foi de alguém do passado e você não só não só arruma, tá certo? Não faz só a reforma, mas você faz o restauro, que é manter as características originais, você consegue também manter e criar um espaço coletivo histórico, museológico. Então, assim, quando você mantém, quando você guarda esses locais, quando você guarda essas manifestações, como por exemplo lá no Museu do Encontro, lá no Forte do Castelo, em que você tem um sítio arqueológico a céu aberto, quando você tem lá na Estação das Docas, que tem um sítio também, tem os fragmentos de um sítio arqueológico ali na região da Doca, tá certo? Tudo isso vai ser trabalhado para a ideia da conservação e do restauro, ok? Quinta questão. Dê as semelhanças e diferenças entre mitos e lendas. Capítulo 3. Mitos são histórias em que eu tenho um cunho moral, certo? E personagens mais próximos do real, como por exemplo, pessoas. Um grande mito que nós temos, o mito do cristianismo, o grande mito do cristianismo, que é a morte, está chegando agora com a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Melhor, Jesus o Cristo. E a lenda, que é uma história totalmente fantasiosa,
trabalhada no conceito de animais, objetos ou coisas, trabalhando o folclore, tá bom? Sobre o teatro grego, podemos dizer que existiam as tragédias e comédias, tragóidia e coimodia, canto do bode, canto do animal. Qual o nome da manifestação utilizada e quem eram seus emissários? Nome da manifestação, o ditirambo. A dionisíaca, quem eram seus emissários? Os sátiros, que eles trabalhavam o coro e o corifeu, tá certo? O coro era quem conversava com a plateia que estava assistindo, e o corifeu dialogava com o coro e o teatro, que era onde estava acontecendo a ação. Sétima e última questão: como se dão as apresentações das tragédias gregas no teatro contemporâneo? Ressignificando, atualizando determinadas coisas. Eu passei para vocês em sala, no dia que eu expliquei essa revisão para vocês, sobre a ressignificação de uma ópera brasileira chamada Ártemis, em que eu tenho toda a caracterização de época greco-romana, porém com a visualidade atual. Um outro exemplo que vocês podem pensar também, para quem assistiu, foi o Romeu e Julieta, é um filme agora, o Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio, em que é a história de Romeu e Julieta, só que no atual, ali acho que por volta de 99, 2000 e alguma coisa, tá certo? Então, aqui eu deixo meus votos de sucesso no simulado, sucesso na prova, tá certo? Um bom final de semana, se cuidem, salam aleikum.